Você já se perguntou como seria ter tanta fé que pudesse mover montanhas? Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, não apenas pela vitória inesperada, mas pela forma como ela se constrói em detalhes passo a passo, até o momento decisivo. Prepare-se para entrar no mundo de Davi, um simples pastor que, com fé e coragem, mudou o destino de uma nação. Tudo começa em um cenário de tensão. O Vale de Ela se tornar um campo de guerra. De um lado, os filisteus, do outro, o exército de Israel. Entre os dois lados, o silêncio pesado de uma batalha que ainda não havia acontecido. Durante 40 dias, todas as manhãs, um gigante surgia das fileiras dos filisteus. Seu nome era Golias, um guerreiro de quase 3 metros de altura, vestindo uma armadura reluzente de bronze, carregando uma lança cuja ponta de ferro pesava mais do que muitos homens podiam erguer. Sua voz ecoava como um trovão. Mandem o homem para me enfrentar. Ele gritava: se ele me vencer, nos renderemos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Ninguém se apresentava, nem mesmo os soldados mais valentes. Golias não apenas intimidava fisicamente, ele desmoralizava espiritualmente. Ele zombava do Deus de Israel, cuspia palavras de escárnio e fazia todos tremerem, menos até mesmo o rei Saul. O medo era tão grande que nenhum homem ousava dar um passo adiante. Enquanto isso, em Belém, havia um jovem chamado Davi, o mais novo entre 8 irmãos. Ele não fazia parte do exército, nem era treinado em combate. Seu dia a dia era cuidar das ovelhas de seu pai Jessé. Davi passava horas nos campos, em silêncio, observando a natureza, cantando os salmos, afinando sua harpa e vigiando atentamente cada movimento ao redor. E se um leão ou um urso surgisse, ele os enfrentava com coragem impressionante. Sua força não vinha dos músculos, mas da confiança inabalável em Deus. Sirtama, Jessé chamou Davi e disse: leve esses grãos e pães aos seus irmãos no campo de batalha e traga notícias deles. Davi, obediente, partiu. Ele caminhou por quilômetros até chegar ao acampamento. E ao se aproximar, ouviu os gritos de Golias. Aquelas palavras ofensivas o atingiram como uma flecha. Ele parou, observou os soldados recuando mais uma vez e perguntou: quem é esse incircunciso que ousa desafiar os exércitos do Deus vivo? Alguns soldados tentaram silenciá-lo, outros zombaram, mas Davi insistiu. Suas palavras chegaram aos ouvidos do rei Saul, que o mandou chamar. Diante do homem mais poderoso de Israel, Davi se apresentou sem medo. Não se preocupe, meu senhor. Eu irei enfrentar esse filisteu. Saul o olhou de cima a baixo. Um jovem de cabelos revoltos, aparência leve, sem armadura, sem experiência militar. Você é apenas um menino, disse o rei. E ele é um guerreiro desde a juventude. Mas Davi não recuou. Ele contou sobre as vezes que defendeu suas ovelhas do ataque de animais selvagens. Deus me livrou das garras do leão e do urso. Ele também me livrará das mãos desse filisteu. Saul, convencido pela ousadia do rapaz, cedeu. Tentou vestir Davi com sua armadura, mas tudo era pesado, desajeitado, estranho. Davi tirou tudo e saiu apenas com sua túnica, seu cajado, sua funda de couro e 5 pedras lisas que escolheu cuidadosamente no riacho. O momento da batalha chegou. Davi desceu ao vale, enquanto Golias avançava do outro lado, imponente como uma montanha. Ao vê-lo, o gigante gargalhou. Sou eu um cão para vires a mim com paus? Mas Davi manteve o olhar firme. Você vem contra mim com espada, lança e dardo. Eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. A tensão era palpável. O campo ficou em silêncio absoluto. Soldados, oficiais e espectadores continham a respiração. Davi girou sua funda com precisão. 1, 2, 3 voltas e soltou. A pedra voou pelo ar e, em um instante que pareceu eterno, cravou-se na testa de Golias. O gigante cambaleou e caiu com um estrondo que ecoou
por todo o vale. A multidão permaneceu em choque por segundos, que pareceram minutos. Davi correu até o corpo do gigante, tomou a espada dele e o decapitou, confirmando sua vitória. Os filisteus, apavorados, fugiram. Os israelitas, tomados por coragem, correram atrás deles e venceram a batalha. E assim, com fé e uma pedra, Deus mudou o rumo daquela guerra. Aquela foi apenas a primeira de muitas vitórias de Davi. Ele ainda enfrentaria outras batalhas, injustiças, perseguições e provações. Mas sua confiança em Deus jamais vacilou. A vitória contra Golias não foi apenas sobre tamanho ou técnica. Menos foi sobre propósito, fé e obediência. E talvez você, hoje, esteja em seu próprio vale, diante de um problema gigante, sentindo-se pequeno, sem ferramentas ou experiência. Talvez os outros não acreditem em você. Talvez até você mesmo duvide. Mas lembre-se, Davi também era improvável aos olhos humanos. Só que ele não confiava nos próprios olhos. Ele confiava no Deus que via além das aparências. Seja qual for o gigante que está diante de você, um diagnóstico difícil, uma dívida insuportável, uma dor silenciosa ou uma decisão que paralisa, saiba que não é sobre a força da sua mão, mas sobre a força da sua fé. Agora me diga, qual é o seu Golias? Qual é o vale onde você está hoje? Escreva nos comentários como essa história falou ao seu coração. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que o impossível não é obstáculo para Deus. Que a fé de Davi renove a sua coragem. Até o próximo vídeo.